Abrimos a palavra de Deus com uma parábola para despertar o máximo nos seus sentidos. Imagina que há um homem que está com uma enfermidade mortal, desenganado pelo médico e pela medicina, e disse que sem nenhuma possibilidade, decreto de morte, dentro de poucos dias, já não há mais vida, porque a doença ela é uma doença muito maligna e não há nada que possa fazer. Esse homem recebeu esse diagnóstico. Ficou muito triste, abatido, com muita opressão, buscou de todos os lados meios para resolver essa situação e não encontrou nenhuma chance, nenhuma possibilidade de reverter esse quadro, que seria a morte pelo diagnóstico da doença. Porém, ele saiu de casa numa certa manhã, subiu para uma mata fechada e lá andando, passeando, de repente ele, muito triste, abatido, foi lá, pegou uma semente de uma árvore e comeu. Aí ele sentiu que era legal aquela semente, mas sem saber que absolutamente nada do que estava acontecendo. Pegou a outra semente e comeu. Voltou para sua casa, abatido, triste, com opressão. E aí passou um mês, não morreu, 2 meses não morreu, 3, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E ele não morreu, 40 anos, e ele não morreu. Porque aquela semente da árvore que ele tinha comido tinha dado a cura para ele. E ele não tinha enxergado, não tinha visto, porque a olho nu e a indicação de homem, ele não fez nada. Ele fez de forma aleatória, de forma impulsiva ou de forma designada, comeu aquela semente e ele não morreu mais. Assim, essa parábola é para despertar o máximo. Assim são todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Já teve a salvação, já teve a remissão de pecados, já foi selado pelo Espírito Santo, já aconteceu de tudo, já comeu, alimentou da árvore da vida. Eu sou a videira verdadeira. Já se alimentou e não enxergam, não acreditam e continuam relatando as doenças, acreditando na doença espiritual do pecado. Cada dia carrega sobre si mais e mais os sintomas da doença, chegam a colocar em si mesmo os sintomas da doença, que é o pecado. E Jesus disse que na medida em que você vê esta fé dentro de você, que não é sua, é Ele que dá, você já está curado, você já está santificado, né? Não precisa de lembrar das coisas velhas mais. Porém, o homem sempre teve dificuldade de acreditar em Jesus, o verdadeiro Deus. Sempre o homem teve dificuldade. O homem tem facilidade de acreditar em homens. Homens falando para homens, eles acreditam. É tanto que se qualquer pessoa aparecer nos dias de hoje e for falar a palavra de Jesus do jeito que ela é, trazendo testemunho vivo, trazendo Cristo vivo, trazendo a operação do Filho para os dias de hoje, os homens não aceitam o seu testemunho. Eles querem se afastar a qualquer custo de você porque eles dizem que está errado, que está indo ao contrário, que não está certo. Sempre foi assim. Olha só o que diz aqui em João capítulo 5, no versículo 38. Todos podem avaliar. E a sua palavra não permanece em vós,
porque naquele que me enviou não credes vós. Grande verdade. Eu fui falar recentemente, né? Claro que eu já sei, é consciente, não vou nem me abater, nem me entristecer. E quem tem a revelação dessa não deve se abater pela recepção que vai ter das pessoas. Mas eu fui fazer a declaração, né, aberta de que Jesus já salvou aqueles que creem nele pelo sacrifício da própria cruz e pelo plano que ocorreu com ele de ter vindo à terra, ser feito homem, né? Então já foi nos dado a salvação para aqueles que creem. E se falar isso, aí as pessoas dão pulos e pulos dizendo que não aceitam esse testemunho, que está errado, que quer continuar buscando a sua justificação, que eles mesmos vão se justificar, eles mesmos vão trabalhar mais um pouco para se purificar. Eles são a porta. Não, falo isso com amor a todos os que ouvem. Deve acreditar na palavra de Deus. Assim como eu falei esta parábola no início, as pessoas comem, alimentam, ouvem as profecias, mas não acreditam, não dá crédito. Experimenta nesse dia de hoje. Abre o teu coração e dê crédito. Acredita no sacrifício único e suficiente de Jesus na cruz e diga assim: eu fui salvo, eu estou salvo, eu estou selado. Não tenha medo, eu estou selado com o Espírito Santo. Vamos lá, eu te ajudo. Faça essa declaração: eu estou salvo por Jesus Cristo. Eu estou selado pelo Espírito Santo. Eu sou nova criatura. Eu não preciso de outras obras. O sacrifício dele basta. Graças eu te dou, ó Cristo Jesus, que na sua ressurreição derramou a unção do Espírito sobre mim. Essa é a verdade. Ninguém pode mudar a verdade de Deus em mentira. O homem vai sempre estender com as suas palavras a salvação, asseverando que ela vai acontecer ainda depois que você atingir algum nível de consciência ou de obras. Não, de maneira nenhuma. Você pode fazer o que for com a elevação da sua consciência, você não vai eliminar o sacrifício da cruz de maneira nenhuma. Ali já foi feito, foi executado. E eu tenho vida em Cristo Jesus porque Ele me deu, Ele me concedeu esta vida. E todos que creem nele têm a vida porque Ele concedeu. Tem o Espírito porque Ele concedeu. Não há motivo de ficar andando cabisbaixo, de ficar andando, sendo ser andado de um lado para o outro, com os homens dizendo, dando a receita, e tudo que impulsiona a gente a fazer, você vai cansar, você vai afadigar, porque quando se fala de salvação em Jesus Cristo, o homem toma posse, o homem ele acredita, ele não faz, já está feito, você não tem condição nenhuma de fazer. Já teve homens no passado com o dom da fé, que Deus mesmo designava, e eles não conseguiram, de acordo com a trazer justiça a todos, conseguia justificar a si mesmo, e alguns que ouvia, mas tendo a graça de Deus
superabundado em Jesus, justificou a todos os que creem nele. Justificou a todos os que creem nele. Ele foi o verdadeiro sacrifício, a propiciação dos nossos pecados. Jesus Cristo levou sobre si, condenou o mundo, condenou o pecado. Condenou encerrou, entende? Encerrou, acabou o seu ciclo, força do pecado. Acabou o seu reinado sobre os homens. Eu levei, eu resgatei eles. Agora cabe eles crer, acreditar. Então aquele homem daquela parábola, ele comeu aquela semente aleatória na mata sem saber e não morreu. Assim são aqueles que creem em Jesus. Você já comeu da semente. Ela já está em você. Agora, o que nós estamos fazendo com esta mensagem é transmitindo para você a verdade que já está em você, já está em vigor. Você só precisa crer. Você crer que Jesus Cristo, o sacrifício dele, foi o suficiente para exercer o poder de salvar todos aqueles que creem, não é todos aqueles que creem nele. Você crê nisso? Então, se você crê, você está salvo, você já recebe agora, nesse exato momento, um grande alívio, uma grande paz, porque você não vai ter que fazer todas estas coisas que você pensa. Você não vai ter que colocar toda essa força na tua consciência que você pensa que precisa colocar. Olha só a dificuldade que Jesus teve, não somente com nós que hoje estamos ouvindo. Nós que eu digo assim, uma grande parte, mas tem bastante irmãos que hoje já teve o entendimento da revelação do Evangelho da Graça e já aceitou todos os benefícios que Jesus nos concedeu por meio da sua morte ali na cruz. Em João capítulo 5, no versículo 38, diz assim: E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Olha, eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então é sempre mais fácil, após receber esta semente, né, que você às vezes não tem ninguém que orienta você, que você já comeu, já alimentou, ela já teve o efeito, ela já te curou. Cadê eles que não falam francamente a verdade? Cadê eles que estão no seu trono, olha para você como uma ovelhinha, um cordeirinho e só quer a tua lã, a tua carne, os seus benefícios, mas você gosta, você acredita. Você acredita. A Bíblia acabou de dizer aqui, nós não estamos mentindo. Se vier outro e falar tudo para você, te dar um abraço, passar a mão no seu ombro, te dar um cheiro, te dar um beijo, homem, aí você diz assim: esse eu acredito, é o verdadeiro homem de Deus e tá tudo certo. Agora, quando vem Jesus, e aí esse homem que falou isso para você, ele também vai colocar alguns fardos. Ele vai dizer: olha, você tem que fazer mais alguma coisa, tá? Nós vamos criar aqui tal meio e você vem para você ser justificado. Aí você diz: é isso, homem, tudo certo, mais sacrifício, eu aceito, bora, é isso mesmo.
está sendo usado por Deus. Deus mandou você fazer a campanha, Deus mandou você fazer o sacrifício, Deus mandou, nós estamos contigo. Aí dá crédito do homem. Mas Jesus diz e declara que vocês já estão salvos, que ele já levou. E aí tem dificuldade de crer. Saiba que sempre foi assim, essa dificuldade. Mas graças nós damos ao Espírito Santo, graças nós te damos ao Espírito Santo, nós alegramos com a ministração de poder que tu está liberando nesses últimos dias, onde o Senhor está colocando grande poder em virtude do teu Espírito, para nos dar revelação de que estamos abençoadíssimos, estamos saltando como bezerro solto da estrebaria em pastos verdejantes, porque o Senhor é o nosso pastor. E agora eu creio, a palavra chegou no meu interior, eu creio que o Senhor me salvou. Em uma certa ocasião, Jesus foi fazer uma pregação, estava ensinando. Aí ele abriu o livro em Isaías. Abriu o livro em Isaías, o povo ouvindo ele, e ele começou a dizer: eis que a unção do Espírito está sobre mim, porque ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para libertar aqueles que estão presos. Ele me ungiu para dar força ao fraco. Ele me ungiu para salvar. Ele me ungiu para perdoar. Terminando isso, fechou o livro e disse, aquele povo ouvindo, né? A gente gosta de ouvir, só não tem ouvidos para crer. O povo ouvindo Jesus dizendo isso, no final ele fechou, voltou para o seu lugar e disse: dou fé, testifico que hoje se cumpriu esta palavra. Ele quis dizer: eu sou o Senhor. E quando eu libero a palavra, e os presos, os aflitos, necessitados, aqueles que necessitam de perdão, aqueles que necessitam de salvação, imediatamente liberei a palavra, aconteceu. Porque o Filho do Homem, o Senhor, ele não mente, mas o Filho do Homem e o Senhor, vocês falam coisas da terra. E uma palavra liberada da Sagrada Escritura que sai da boca do Todo-Poderoso, essa não cai por terra, não fica vazia, porque é o cumprimento, a palavra é o cumprimento, a palavra é a testificação. Tenho falado que vocês têm a vida e vocês não têm crido. Tenho falado que vocês estão libertos e muitos não acreditam. Mas se vier o homem falar, vocês acreditam? Se o homem inverter a palavra da justiça em palavra de injustiça, e ele trazer decreto de condenação sobre vocês, vocês fecham os olhos, aplaudem e dê glória aos homens. Mas o Senhor Jesus Cristo, em todas as passagens, em todos os versículos, em toda a fala dele, ele vem dizendo que superabundou o que ele fez. E não foi pelos justos. O amor dele foi tão grande que ele fez todo o sacrifício por aqueles que não eram amigo dele, por aqueles que eram importunos, por aqueles que eram, por natureza, filhos da ira.
E ele, com tamanho amor, veio e deixou todo o seu legado, palavras da vida, e disse: receba por meio da fé. É por meio da fé. Vocês têm intuição, vocês têm coração, vocês têm elevação de pensamentos. Eleva agora, vai, estenda a vossa visão, enxerga o que os vossos pais, os vossos antepassados, o que está contido no livro da vida, o que está relatando que ele deu a vida por vocês. Não deixe que a força do pecado opere mais nas vossas mentes, acusando vocês de dia e de noite, dizendo que vocês vão ainda alcançar tamanho nível. Não é assim, é pela fé. Porque está escrito em Isaías, ele abriu o livro: a unção do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para isso, ele me ungiu para libertar, para salvar, para cuidar. E digo que já se cumpriu ao ouvir estas palavras, já se cumpriu ao você ouvir a palavra, ao você crer. Não fica carregando a morte, como aquele homem sofreu, da parábola que eu acabei de citar, sofreu a vida toda esperando a morte, esperando a morte, esperando a morte, correndo de lá e correndo de cá, e gastando dinheiro, e fazendo tudo que tinha que fazer para aquela enfermidade desaparecer, quando ele tinha comido uma semente. E sem ter consciência, sem saber, ele foi curado ali. A fé não é sua. A crença, ela não é sua apenas. Ela é dada, ela é concedida. Isso é uma determinação. Ele já conhece quem são os seus. Então você é do Senhor. Você está selado pelo Espírito. O teu nome está escrito no livro da vida. Acredita nele, não acredita nos homens, não. Se o homem for coerente em liberar o testemunho do Cristo, o poder do Cristo, estenda as mãos para eles, viva em comunhão, estenda as mãos, unam-se como família, unam-se como membros de um mesmo corpo. Agora, se esse não traz a boa doutrina, não traz a palavra do Senhor, então não se una com ele. Deixa ele no canto até o momento oportuno e você fica no seu canto. Aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Vai ser muito bom para você, terá vida com abundância. Para testificar, em Lucas diz assim, no capítulo 4, no versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura, porque ele é. Por onde ele passa acontece. É a testificação, é o verbo, é a palavra. Nos dias de hoje não é diferente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Mas aqui no final vai dizer que o povo correu com Jesus. O povo não acreditou. Eles não deu crédito. Hoje, quando levanta a mensagem conforme está sendo levantada, hoje está sendo levantado aqui a palavra, para vocês que estão ouvindo, a palavra do Deus vivo. Estou extraindo daqui o poder e te dando. Então eles dizem assim: isso é heresia.
Eu não aceito isso que você está falando. Você mudou muito. Eu aceito aquilo que os homens põem para mim. É isso eu aceito, eu dou fé, eu tomo posse. Eles chegam no meu ouvido e sussurra, e o meu sorriso vai no canto. Eu me alegro com o que o homem fala, porque o homem com homem, carne com carne, natureza com natureza, essas não se opõem. Agora, quando tem a natureza espiritual, no espírito, aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu não toquei, aquilo que eu necessito de fé, quando choca com a minha natureza que é humana, que é carnal, que é natural, então a natureza prevalece, ela se firma aqui, mantém uma posição e um status, diz: não vou passar daqui, estou empacado. Vamos, passa daí. Solta das impiedades, solta do que os homens falam, vamos por meio da fé, crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esta é a mensagem que fica para nós neste dia. Jesus já te curou, Jesus já te salvou. Permaneça de pé até o último dia com essa confiança. Não deixe que ninguém muda a mensagem do Cristo, a mensagem de homem. Siga firme. Siga firme. As preocupações em que muitos têm, as preocupações com obras de carne em que muitos têm, fica em paz, que o próprio Senhor Jesus Cristo em espírito cuidará de pisar na cabeça da serpente. Já pisou, né, na cabeça da serpente. É o homem que não enxerga, ele já pisou na cabeça da serpente. Esmagou. Esmagou. É a vida que opera. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.